Que a comissão de pesquisa convida o professor Tiago Fiorini da Silva para apresentar o colóquio aqui sobre os detectores a gás no contexto da história da física nuclear. Esse colóquio foi a pedido da comissão de pesquisa e foi pedido que fizesse um colóquio a nível mais básico, histórico, falando um pouco da história da física nuclear, principalmente com foco nos alunos de graduação. Tá? Eu particularmente já assisti essa apresentação no curso de verão e gostei muito, principalmente pela didática que foi apresentado pelo Tiago. O Tiago ele é um professor recém-contratado aqui no Departamento de Física Nuclear. Ele é licenciado, bacharel em Física pelo IFUSP aqui em 2004, ele fez mestrado em 2006 e doutorado em 2010, tudo aqui pelo IFUSP. Depois ele fez um pós-doutorado no Max Planck Institute, na Alemanha, entre 2016 e 2017. Ele foi contratado, como eu falei, como professor doutor aqui no Departamento de Física Nuclear em 2018, ou seja, está entre os nossos recém-contratados. E ele desenvolve a parte de instrumentação de física nuclear com aplicações. Então, ele tem interesse na parte de instrumentação científica, simulação e, de certa forma, esse colóquio aqui também é especial para ele, porque é o dia do aniversário dele também. Então, passo aqui meus parabéns. Muito obrigado. Bom, feliz aniversário e excelente apresentação aqui para a gente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Adriano pelo convite. Para mim é um prazer eu poder oferecer um colóquio aqui no IFUSP. Como o Adriano disse, ele me pediu para fazer uma apresentação que fosse acessível aos alunos de graduação. E isso encontra alguns dos meus objetivos com essa apresentação, que é justamente tentar atrair estudantes para trabalhar comigo, né? Eu vou tirar vantagem do contexto histórico ou da história da física nuclear, meio que para tentar construir os conceitos, partindo de alguns conceitos iniciais que eu acredito que são mais próximos de um aluno de graduação, e a minha tentativa é de conduzir esse aluno de graduação até o que tem no estado da arte, pelo menos na instrumentação com detetores a gás hoje, né? Eu trabalho com instrumentação para física nuclear. Eu gosto muito de instrumentação em geral. Eu tenho muita curiosidade a respeito disso. E tenho também muita curiosidade com o seu desenvolvimento histórico. Daí surgiu essa apresentação, né? Porque se você pensar que o cientista ele estuda o universo, ele estuda os fenômenos da natureza, no caso um físico, né? Nós já passamos muito da época onde as observações que podem resultar num avanço científico, elas são feitas ao olho nu, né? Eu não estou especificamente dizendo que as observações atuais elas são feitas através de lentes ou através de microscópio, mas elas são feitas através de experimentos, né? Então, o experimento ele serve para codificar aquele fenômeno físico em algo que a gente entenda. E eu não estou nem me referindo ao modelo ainda, né? Um experimento, ele em última instância vai converter um determinado fenômeno físico num impulso elétrico que vai ser adquirido por um computador e vai ser transformado numa tabela de dados. E a tabela de dados é o que a gente consegue compreender. Então, um arranjo experimental, ele nada mais é do que um elemento codificador disso tudo. Ele traduz o fenômeno da natureza em algo que a gente consiga processar e definir modelos a respeito disso, né? E como essa instrumentação, esse experimento evolui no tempo, reflete muito, não só muitas interdisciplinaridades, como vocês vão ver, mas reflete o estado da arte da própria ciência. E a ciência retroalimenta o desenvolvimento de novas instrumentações. Eu espero que isso tenha ficado mais ou menos claro na apresentação que eu preparei. Vamos ver até o final. A história que eu quero contar, ela começa com esses dois personagens, o Roentgen e o Becquerel, né?
A história de ambos está correlacionada porque quando o Röntgen descobriu os raios-x, ele estava fazendo estudos com raios catódicos, o tubo de raios catódicos. Ele descobriu o raio-x, vendo que o raio-x tinha propriedades diferentes dos raios catódicos, e ele atribuiu a produção dos raios-x como sendo uma energia que era liberada pelo material fluorescente que ele colocava na frente do raio catódico que saía do tubo. Esse material fluorescente, ele servia para que o raio catódico, ao incidir nesse material fluorescente, esse material fluorescente emitia luz e, com isso, o Röntgen poderia ver o tubo de raios, os raios catódicos, né? Mas ele percebeu que desse material era emanado um outro raio que tinha propriedades diferentes e que, na época, ficou conhecido como raio de Becquerel, raio de Röntgen. Isso posto, no artigo dele, ele relaciona essa emissão à liberação de energia do material fluorescente. E na época que ele publicou esse artigo, o Becquerel tinha herdado do pai dele um laboratório que tinha a maior biblioteca de materiais fluorescentes da época. Então, como esse era um assunto em moda, que teve bastante impacto na época, ele começou a estudar a liberação dos raios de Röntgen dos materiais fluorescentes. Então, basicamente, o que ele fazia era pegar um punhado desse material fluorescente, embrulhar num filme fotográfico, esperar um tempo, e depois ele revelava esse material fotográfico e via que se tinha ou não uma imagem impressa no filme fotográfico, né? E ele foi fazendo esse experimento com diversos sais que ele tinha. E o experimento tinha uma determinada etapa onde você regenerava o óxido, esse sal, expondo ele ao sol. Numa determinada época do ano, não tinha muito sol em Paris, ele não foi capaz de regenerar apropriadamente um determinado sal de urânio, mas ele prosseguiu com o experimento mesmo assim. E o que ele percebeu foi que, nesse caso, houve a impressão mais forte no filme fotográfico. E ele começou a fazer estudos, assim como o Röntgen. Essa aqui é uma imagem do Röntgen mostrando a absorção do raio de Röntgen. Ele começou a fazer estudos também de absorção do raio de Becquerel. Aqui você pode ver uma sombra onde ele colocou uma cruz de Malta na frente, né? Então, analisando a absorção desse novo raio, ele percebeu que tratava-se definitivamente de um raio diferente, né? Não era luz que o material fluorescente emitia, porque se fosse luz não atravessaria essa cruz de Malta, por exemplo, né? E que era uma coisa diferente. Então, esses dois personagens são importantes para a história que eu quero contar, porque eles iniciam dois trabalhos paralelos que vão se encontrar mais para frente, né? Enquanto o Röntgen inicia uma frente de trabalho de pessoas que vão estudar tubos de raios catódicos e os raios de Röntgen, outro grupo começa a estudar materiais que emitiam o raio de Becquerel e que eram encontrados na natureza, né? Eram materiais, era radiação natural. O Röntgen, quando ele publicou o artigo, nas conclusões que ele tira, ele tenta atrelar a emissão desse novo raio a emissões longitudinais do éter. E, na época, esse era o tema mais em voga. Estudar o éter era como estudar a composição do universo. Quando ele começou a ser retratado na mídia como um cientista que inventou um novo tipo de fotografia, eu acredito que isso deve ter tirado um pouco do ânimo do Röntgen, tanto que, quando ele ganhou o prêmio Nobel, ele não deu a aula magna dele. Além disso, ele publicou 3 artigos e mudou de assunto. Mas todo esse trabalho com tubo de raios catódicos migrou para o laboratório Cavendish, em Cambridge, sob o comando de J.J. Thomson. E começou ali um grupo muito importante, tanto que alguns anos depois o J.J. Thomson
descobriu o elétron fora da matéria nos estudos com raios catódicos. Então, começaram a trabalhar com o Becquerel do lado daquela, na frente de trabalho que estudava a radiação natural, dois novos personagens, que eram a Marie Curie e o Pierre Curie. A Marie estava prestes a começar o seu doutorado, e ela começou a procurar nos tópicos que eram mais impactantes da época, aquilo que era de mais novo, e ela decidiu iniciar o estudo na área do estudo dos raios de Becquerel. E ela fez isso demonstrando um grande senso de oportunidade. Por quê? Porque ela, junto com o marido dela, desenvolveu um equipamento que era um equipamento totalmente diferente. Era uma mudança de filosofia da abordagem científica nesse assunto na época. Enquanto o Röntgen e o Becquerel eles analisavam imagens, né, o começo dos anos de 1900 e pouquinho não é conhecido como a época da análise das imagens, não é verdade? Eles analisavam imagens do ponto de vista qualitativo. O Becquerel ele queria saber se ele tinha ou não uma imagem. Depois que ele tinha, ele tentava ver se um sal ele impressionava mais ou menos o filme fotográfico. Mas eram todas impressões qualitativas. Né? A Marie usou de um equipamento que o Pierre desenvolveu com o irmão dele, e o irmão dele, que era o Jacques Curie, ele era especialista no efeito piezoelétrico. Então, ambos, tanto o Jacques e o Pierre, eles trabalharam num sistema extremamente delicado para produzir baixas correntes usando o fenômeno piezoelétrico. Né? E esse aqui é o esquema do aparato experimental da Marie. Então, basicamente, ela colocava aqui o material radioativo. Né? Eu esqueci de dizer que ela teve esse insight justamente porque ela viu alguns trabalhos do próprio Becquerel e do Lord Kelvin, dizendo que os raios de Becquerel eles eram capazes de deseletrizar um eletrômetro. A conclusão disso era que os raios de Becquerel eram capazes de ionizar o ar ao seu redor. Né? Então, o que ela tentava fazer era medir essa ionização do ar ao redor da fonte radioativa. Então, ela punha aqui a fonte radioativa. Através de uma diferença de potencial, ela tentava recolher toda essa ionização nesse eletrodo, e esse eletrodo era guiado através desse fio aqui, que era um fio bastante comprido, até esse outro aparato aqui. Do outro lado estava o arranjo feito pelo Jacques e pelo Pierre, que constituía de um material piezoelétrico aqui, ó, preso por uma ponta, e na outra ponta tinha um prato de balança. Então, quando a Marie colocava um pezinho aqui, ela submetia esse material piezoelétrico, que era um quartzo, a uma determinada tensão. Essa tensão, pelo efeito piezoelétrico, gerava uma corrente. Essa tensão mecânica gerava uma corrente, e essa corrente era guiada até o mesmo arranjo aqui. E esse arranjo é esse aqui. Ó. Então, essa parte aqui é essa daqui, onde aqui está a barra de quartzo piezoelétrica, e aqui está o prato da balança. E aqui é esse outro setup, onde você tem aqui em cima um arame preso, o arame vem até aqui embaixo, onde tem esse dispositivo bem na ponta do arame. Isso aqui é um pêndulo de torção. É um pêndulo de torção exatamente igual ao Cavendish usou para medir a constante gravitacional. É um pêndulo de torção exatamente igual ao que o Coulomb aperfeiçoou para medir a atração e a repulsão entre cargas elétricas e definir a lei de Coulomb. Então, o que acontece? A carga elétrica gerada pela ionização do ar aqui pela fonte radioativa era levada para esse arranjo, e aqui dentro tinha algumas placas metálicas dispostas desse formato aqui. Então, são 1/4 de círculo, né? São placas de 1/4 de círculo, e a carga vinda da fonte radioativa era colocada nessa placa e nessa placa. Enquanto que a carga vinda do material piezoelétrico era colocada nessa placa e nessa placa. Né?
Num plano inferior ficava esse dispositivo aqui, essa orelhinha aqui, ela ficava onde está esse material, essa linha pontilhada aqui. E essa outra orelhinha ficava aqui. De forma que, se a carga gerada pela ionização das fontes, da fonte radioativa fosse diferente da carga gerada pelo efeito piezoelétrico, esse pingentezinho aqui, ele ia girar na direção da carga maior. Ao girar na direção da carga maior, esse pingentinho tinha um espelhinho aqui, né? E esse espelhinho refletia uma luz numa parede distante e ela conseguia, através desse braço mecânico, medir com uma sensibilidade muito grande a diferença entre as cargas. Esse aparato experimental ele é totalmente diferente, ele é uma mudança de filosofia total, porque toda aquela medida que era qualitativa antes passa a ser quantitativa. É uma medida diferencial, mas é uma medida quantitativa. Por quê? A Marie definiu a própria unidade de medida de intensidade de radiação, né? Hoje a gente chama de atividade, mas definindo como sendo a emissão de 100 gramas de rádio. Né? Então, quando ela colocava 100 gramas de rádio aqui, ela via quanto de massa ela tinha que colocar para esse prato entrar em equilíbrio. Né? Para esse pingente entrar em equilíbrio. Quando ela trocava a fonte radioativa, ela media quanto de massa tinha que ser colocado na balança para obter o equilíbrio novamente. Então, se na primeira situação ela tinha que usar 100 gramas e na segunda 200 gramas, ela concluía que a segunda fonte radioativa era 2 vezes mais intensa que a primeira. Então, agora ela tinha uma forma quantitativa de comparar as duas fontes radioativas. Esse aqui é uma foto do arranjo experimental. Aqui está o braço da balança, onde ela está colocando os pezinhos aqui. E todo esse braço aqui, toda essa distância aqui, é para manter cada um desses 3 pontos muito distantes um do outro, para não ter interferência. O trabalho dela foi muito importante, né? Teve essa contribuição também importante do Pierre, né? Mas o que vem de importante do trabalho dela é justamente a separação isotópica. Ela pegava o material radioativo, produzia uma reação química, separava em 2 produtos, ela pegava esses 2 produtos e punha no dispositivo dela de volta para ver qual dos 2 era mais radioativo. Fazendo esse processo várias vezes, né, pegando o mais radioativo, separando em 2 produtos, verificando qual era o mais radioativo de novo e assim por diante, ela conseguiu separar com uma grande qualidade de pureza os elementos polônio e rádio. Né? Ela deu esse nome a esses novos elementos. E pela experiência dela com essas reações químicas, ela sabia que esses elementos eles tinham as propriedades químicas do bismuto e do bário, respectivamente. Esse dispositivo é o primeiro detetor a gás, porque a filosofia do detetor a gás é justo essa, medir a ionização no gás produzida por uma radiação. Ele não era um detetor exatamente como a gente conhece hoje, que mede eventos únicos, né? Porque ela tinha um comparador mecânico. O comparador mecânico é muito lento. Então, o que ela conseguia fazer era medir a taxa de eventos média. Mas já era um aparato experimental baseado em ionização no gás. Foi quando um aluno do laboratório de Cambridge, o Ernest Rutherford, ele já estava trabalhando na Universidade de Montreal nessa época, ele recebeu a visita de um pesquisador alemão, Hans Geiger. Ambos tinham trabalhado com ionização em gás, só que devida aos raios de Röntgen e não aos raios de Becquerel. E o Ernest Rutherford ele teve uma ideia muito importante. E ele tinha conhecimento de uma coisa que a Marie e o Pierre não tinham. Quando ele ingressou como aluno em Cambridge, ele conseguiu uma posição
devido a um programa de intercâmbio aberto na Universidade de Cambridge. Ele, como sendo estrangeiro, ele ingressou em Cambridge por meio desse novo projeto de intercâmbio. E com ele ingressou um outro estudante. E pelo fato deles serem de fora, eles se tornaram muito amigos, e um colaborou muito com o trabalho do outro. Esse amigo dele era o John Townsend. O John Townsend, ele justamente estudou a amplificação causada, um fenômeno de amplificação causado nas ionizações do gás, que era justamente o que faltava para que o equipamento da MARRI conseguisse medir eventos únicos. Então, basicamente, o arranjo que o Rutherford imaginou era que um tubo metálico, né? Aqui ficava a fonte radioativa. Nesse caso, era uma fonte radioativa pouco intensa, ao contrário da fonte radioativa que a MARRI estudava. Aqui tem uma válvula, e esse tubo aqui ele era preenchido com gás. E, por meio de uma fonte externa, ele colocava uma diferença de potencial entre essa parede e o fio. Então, a princípio, quando um raio emitido pela fonte radioativa entrava nessa região, ele sentia uma diferença de potencial aqui, e produzia as ionizações que eram coletadas por esse fio aqui. Né? E por que a contribuição do Townsend é tão importante? Né? Aí que está, a gente precisa entender um pouco mais a fundo o que acontece dentro do detetor a gás. Quando você tem lá as moléculas de gás dentro de um determinado volume e entra uma radiação, essa radiação vai ionizar um átomo, por exemplo, ou uma molécula. Então ela vai arrancar um elétron desse sistema. E se nada acontecer, o elétron e o íon vão termalizar, eles vão ter velocidades dadas por essas expressões aqui, que dependem única e exclusivamente da temperatura e da massa. O elétron vai ter uma velocidade que é maior, porque a massa do íon é muito maior do que a massa do elétron. E se você for calcular a distribuição de probabilidade de você encontrar esse elétron com o centro no ponto de ionização, ele é dado por uma gaussiana. É o tal do movimento browniano, né? Onde D, aqui, é uma constante de difusão, é o desvio padrão dessa gaussiana. Né? Numa distribuição unidimensional, como está mostrado aqui, esse aqui é o desvio padrão. E numa distribuição tridimensional, essa daqui é o desvio padrão. Então, o que acontece? Nada interferindo no processo, o elétron vai ter uma velocidade dada por essa expressão, mas a direção de propagação do movimento dele é randômica. A mesma coisa acontece com o átomo. E ambos têm a média dessa distribuição de probabilidade no mesmo ponto. Ou seja, existe uma probabilidade não finita de que eles se encontrem novamente, se recombinem e tudo volta a ser como antes. Apesar de que o fato de você ter uma velocidade muito maior para o elétron do que para o íon faz com que o elétron tenha um coeficiente de difusão maior. A probabilidade de você encontrar esse elétron se estende para uma região maior, mas esse íon ainda tem probabilidade de encontrar esse elétron no meio do caminho. Isso é expresso por essa expressão aqui. Então, a taxa de variação do número de íons positivos no tempo é igual à taxa de variação dos íons negativos no tempo, porque eles partiram da mesma ionização e eles se cancelam na recombinação, né, no mesmo processo. E isso é proporcional ao número de íons positivos e ao número de íons negativos. Então, você sabendo de antemão que o gás estava neutro antes, o número de íons e o número de elétrons é igual. Então você tem que o número de elétrons ou o número de íons presentes no gás, ele decai no tempo, dada essa expressão aqui. No entanto, o que a gente pode fazer é aplicar um campo elétrico nessa região, que era o que a MARRI fazia. E esse campo elétrico vai fazer com que o elétron se propague numa direção e o íon se propague na outra. Quando você faz isso, você separa a média das duas distribuições e diminui muito a probabilidade que eles se encontrem para se recombinar. A velocidade que o íon ou que o elétron vão ter nesse processo
é uma velocidade média constante, porque toda vez que eles aumentarem a velocidade, eles vão colidir com uma molécula do gás e assim vão perder velocidade. Aí aumenta um pouquinho, colide de novo e a velocidade baixa. Essa velocidade média é chamada de velocidade drift. Ela depende do campo elétrico, da pressão do gás e de uma constante de mobilidade, que depende do gás. No entanto, olha só, tem o conceito do caminho livre médio. O caminho livre médio é o mínimo caminho que um elétron, nesse caso, ele vai percorrer antes de que ele colida a primeira vez. Se o campo elétrico dessa região, que é o que eu apliquei nessa região, for o suficiente para que dentro de uma unidade de livre caminho médio, esse elétron adquira energia para ionizar o átomo com quem ele vai colidir, então depois desse processo, ao invés de um elétron, você tem 2. E esses elétrons também vão ganhar energia suficiente para provocar ionizações nas próximas colisões, e o que acontece é um efeito de multiplicação dos elétrons da ionização primária. Esse processo aqui é a descarga de Townsend. Foi esse processo que ele que fez parte do doutorado dele. Então, quando você começa a deslocar a nuvem eletrônica para baixo e começa a deslocar a nuvem iônica para cima, pelo fato do íon ser muito mais lento do que o elétron, essa distribuição dos íons ela forma uma nuvem aqui com um diâmetro um pouco menor. E o elétron forma uma nuvem com um diâmetro um pouco maior. Então ele chega a formar um formato de gota aqui. Isso é característico de uma descarga de Townsend. Então, no caso dos íons, você vai ter ainda a velocidade randômica aqui, né, o movimento randômico browniano na direção transversal, tendo um campo elétrico vertical, mas você vai ter uma tendência um pouco maior dele para cima, porque o campo elétrico está forçando isso. Né? E no caso dos elétrons, a mesma coisa, você vai ter ainda esse movimento randômico na transversal, mas na vertical aqui você vai ter uma tendência maior para ele ir para baixo. E essa tendência é muito maior para o elétron, porque ele é muito mais leve. Então, o que acontece? No sistema do Rutherford, a radiação entra, produz esse avalanche de elétrons, existe uma amplificação muito grande, e para cada um raio de Becquerel que entra no dispositivo dele, ele obtém um sinal mensurável elétrico. Diferente do setup da Marie, porque se ela tivesse um raio produzido ali naquele arranjo mecânico, ele não ia ter um sinal elétrico mensurável. Primeiro porque ela não tinha ganho suficiente, não tinha amplificação suficiente, e segundo porque o sistema tinha que movimentar todo aquele... essa variação de carga tinha que movimentar todo aquele sistema mecânico. Né? Tinha uma inércia que inviabilizava essa medida. No entanto, olha só, aqui mostra uma certa esperteza do Rutherford, porque se ele tivesse feito simplesmente um capacitor de placas paralelas, ele ia ter um problema aqui, porque se a radiação de Becquerel entrasse com uma altura H1 ou com uma altura H2, ele ia obter sinais diferentes, porque aqui você tem muito mais espaço para ter um avalanche maior do que aqui. Ele escolheu uma geometria cilíndrica. Por quê? Porque a geometria cilíndrica tem um campo elétrico que segue essa função aqui. Né? E se você fizer um exercício numérico aqui, você adotando que você precisa de no mínimo 1 megavolt por metro para produzir esse avalanche, que é tipicamente um valor obtido nesses gases, quando o elétron é produzido aqui, ele é guiado na direção do fio, mas no regime de drift, sem um campo elétrico muito intenso. Né? Então ele vai se propagando numa velocidade média constante, mas quando ele vai se aproximando do fio, o campo elétrico vai aumentando até que ele encontra uma região onde ele encontra a condição propícia para que ocorra o avalanche. E essa distância é de 5 micrômetros de distância da superfície do fio. Né? Então, nesse caso, o que acontece? A radiação entrando, ela vai produzir um sinal que é proporcional à energia.
justamente porque, independente de qual é a posição que o raio de Becquerel entrar aqui, ele só vai provocar o avalanche bem pertinho do fio. Você evitando que a radiação vá ali bem pertinho do fio, você tem um sinal que é proporcional à energia. Então, olha só, aí vem uma questão sobre o regime da descarga de Townsend, né? Então, quando você põe num sistema como aquele do Rutherford e começa a aumentar a diferença de potencial, você vê que para uma determinada radiação, você começa a aumentar o sinal que você começa a perceber. Isso porque você está fazendo com que a nuvem eletrônica se afaste da nuvem iônica e aí eles não se recombinam mais. Quando chega nesse máximo, você atingiu o regime de drift, onde o elétron migra para o eletrodo com uma velocidade média constante. Aumentando ainda mais essa diferença de potencial, você começa a dar a esse elétron a energia suficiente para que ele produza o avalanche. E esse avalanche é cada vez maior. Esse avalanche vai subindo até o ponto onde o número de elétrons produzidos é tão grande que ele começa a deformar a distribuição de campo elétrico. E isso faz com que o ganho deixe de crescer tão rapidamente. Até que chega um ponto onde o número de ionizações possível chega num limite máximo. Quando isso acontece, você tem uma resposta de carga igual e independente da radiação incidente. É como se todo o gás ficasse ionizado quando uma radiação entra dentro desse tubo. Então, foi aí que volta em cena o Hans Geiger, para justamente corrigir alguns problemas anteriores daquele setup do Rutherford, onde eles perceberam que o arranjo era sensível a raios beta e não a raios alfa, né? O Rutherford encomendou para o Geiger, que compartilhou a tarefa com o seu aluno Marsden, a medida de quanto de matéria era necessária para se defletir o raio alfa, que é justamente o experimento que foi reanalisado pelo Rutherford para fazer o modelo atômico, né? Mas foi nessa experiência em que o Geiger colocou o detetor que ele tinha feito com o Rutherford nesse regime aqui, como um regime de contador de partículas e não como um medidor de energia, e aí ele fez o contador Geiger-Müller, com quem ele trabalhou com esse estudante. Esse detetor foi importante durante um bom tempo. Aqui, por exemplo, é uma medida feita pelo James Chadwick. Antes dele ganhar o prêmio Nobel pela descoberta do nêutron, ele trabalhou com o Geiger no laboratório dele, medindo o espectro de emissão da radiação beta. Então, o que eles fizeram juntos foi colocar uma fonte emissora, uma fonte beta emissora aqui. Tudo isso aqui estava imerso num campo magnético que fazia com que essa radiação beta curvasse um determinado raio aqui. E aí eles mediam o número de partículas beta que chegava no detetor Geiger-Müller aqui, no contador Geiger-Müller. Então, aumentando o campo magnético, ele conseguia fazer um espectro de emissão do raio beta. E foi uma controvérsia que se estendeu durante vários anos explicar por que você tem essa contribuição contínua aqui, né? Somente muitos anos mais tarde é que o Fermi deu a explicação para Enrico Fermi deu a explicação para essa componente contínua como sendo a compartilhamento da energia emitida nesse raio beta com o neutrino, né, que era uma partícula que não era observada nesse experimento. Bom, os detetores a gás tiveram essa contribuição, mas meio que outras formas de medir radiação começaram a surgir. Outras formas mais eficientes, com resolução e energia melhor, etc. Mas tem duas que eu gostaria de chamar a atenção, porque elas inspiraram o retorno dos detetores a gás posteriormente. Esses dois arranjos são a câmara de nuvens e a câmara de bolhas. Esses dois arranjos eles são muito parecidos, onde na câmara de nuvens você tem um gás supersaturado, ou seja, ele está quase quase condensando,
E quando a radiação passa por esse gás supersaturado, a ionização faz com que esse gás se precipite e vire gotículas líquidas, né? Gotículas de líquido, formando uma nuvem. E no caso da câmara de bolhas, o que você tem é um líquido numa condição de quase evaporação. Então, quando a radiação passa, ela produz ionização, e essa ionização precipita as moléculas desse líquido e faz com que elas virem bolhas de gás. Né? Então, quando você tem, numa situação ou na outra, a radiação produzindo esse traço, você consegue produzir uma imagem, né, da trajetória dessa radiação. Então, aqui, por exemplo, é uma imagem, depois de tratada, obtida com uma câmara de bolhas. Aqui você vê traços de várias radiações passando aqui. Mas tendo algumas informações prévias, como, por exemplo, que o campo magnético ele estaria apontando para fora da tela aqui, você conseguiria, através desses raios de curvatura, calcular qual é o momento dessas partículas. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, você tem uma reação ocorrendo aqui, ó, nesse ponto, que está amplificado aqui. Né? Então, basicamente, você tem uma trajetória curva, você consegue medir o momento dessa trajetória, que essa partícula vai decair, o K1- vai cair numa partícula sigma- e num pion+. E cada uma desses produtos vai ter um outro raio de curvatura, no qual você consegue também medir o momento. Né? Essa partícula sigma-, ela tem uma meia-vida muito curta, por isso que ela percorre só esse tantinho aqui, e aqui ocorre um decaimento. E o subproduto é uma partícula pion- e uma outra partícula que você não observa, porque ela não tem carga, e ela não produz o rastro iônico na câmara de bolhas. Mas, pela medida desse ângulo θ, e pela medida do momento das outras coisas, você consegue estudar as propriedades, mesmo dessa partícula que você não está vendo, por meio dessa expressão aqui. Então, por muito tempo, a física nuclear foi feita com imagens de câmaras de bolhas, como essa daí. Foi quando veio o George Charpak com uma ideia interessante. Né? Ele volta com os detetores a gás, só que agora, na hora dele fazer a coleção da carga ionizada no gás, ele faz um arranjo diferente. Né? Ele dispõe aqui, num dos planos, isso aqui seria uma caixa cheia de gás, a radiação entrou aqui, produziu uma ionização, e tem um campo elétrico que vai guiar os elétrons aqui para baixo. Aqui, nesse plano, ele coloca um monte de fios, todos ao mesmo potencial. O que é interessante aqui é que, longe do fio, você tem essa distribuição uniforme de campo elétrico. Né? Perto do fio, você já tem o campo crescendo conforme o detetor de Rutherford. Né? Então, o que acontece? Quando uma ionização é gerada aqui nessa região, o elétron ele propaga aqui com a velocidade média e a velocidade de drift. E quando ele vai chegando perto do fio, ocorre a amplificação, e medindo qual é a carga em cada um desses fios, ele consegue ter uma medida da posição nessa direção. E num plano mais inferior, veja que aqui o campo elétrico continua com uma distribuição uniforme, ele pode, aqui embaixo, colocar uma outra grade de fios, como feito nessa figura aqui, só que no outro sentido. Quando os elétrons se aproximam, ele também mede qual é a carga em cada um dos fios, e ele consegue medir em qual dos fios teve a maior coleção de carga. Assim, ele consegue medir a posição dessa carga, dessa ionização primária. E a ideia dele foi complementada pelo David Nigrin, que se você fizer essa medida em combinação com a medida do tempo que essa ionização leva para chegar até aqui, você consegue também medir a distância h. Porque a velocidade de drift é uma velocidade que você pode calibrar, medir antes. Né? Então, aqui você teria condições de caracterizar tridimensionalmente a coordenada dessa ionização primária. E isso é auxiliado com um campo magnético paralelo a esse campo elétrico, faz com que o elétron que antes, no começo lá, ele tinha
movimento randômico na transversal, por causa desse campo magnético, ele espirale para baixo aqui, ele vai fazer uma trajetória em forma de espiral, e isso confina a trajetória desse elétron, ela passa a não ser mais tão aleatória assim, e isso aumenta a resolução com que você consegue medir a posição transversal aqui. E por que eu estou falando tudo isso? Porque justamente essa câmara aqui, que é a Time Projection Chamber, é o que é usado hoje no estado da arte de detetores a gás. Exatamente para, por exemplo, explorar as condições do universo na sua primeira fração de segundo. Então, lá no LHC, por exemplo, que é o maior acelerador de partículas do mundo, você tem feixes de prótons sendo acelerados nos dois sentidos do acelerador, e em determinados pontos pré-escolhidos, o feixe de chumbo, no caso, colide com o feixe de chumbo vindo na direção contrária. Nesse caso, quando essa colisão ocorre, ela ocorre numa energia tão alta ela ocorre numa energia tão alta que dessa colisão você destrói o núcleo, produz uma região com alta densidade de energia e uma temperatura muito alta. Nessas condições, muitas partículas são geradas, e você tem aqui a formação do plasma de quarks e gluons, que era a condição do universo na primeira fração de segundo. E no caso, por exemplo, do ALICE, essas partículas todas são direcionadas para os detetores, para a série de detetores do ALICE. Então, esse aqui é o detetor ALICE, ele é composto por vários detetores em camadas, mas o que eu quero mostrar hoje para vocês é essa parte aqui, que é a Time Projection Chamber. Então, ela é um cilindro de gás, que é justamente onde essas partículas vão produzir ionizações na sua trajetória, e através da medida das ionizações do gás, pelo rastreio tridimensional, usando uma câmara multifilar feita pelo Charpak e a medida de tempo proposta pelo Nygren, é possível se determinar todas as trajetórias da partícula, como sendo nesse caso aqui. Então, todas as partículas produzidas naquela condição, elas atravessam o detetor a gás, produzem o seu rastro de ionização, e a coordenada dessa trajetória é medida por essa combinação de detetores. É claro que o que você tem é um emaranhado de posições de carga, como sendo aqui, né? Você precisa de vários algoritmos computacionais, todos eles rodando no cluster do CERN, para definir de qual carga pertence a cada uma das trajetórias. Tudo isso é feito de forma semi-automática no cluster, e se obtém todas as trajetórias individuais, da qual é possível medir o raio de curvatura e assim o momento da partícula, assim como na câmara de bolhas. Não só isso, dado que você conseguiu definir que um determinado conjunto de ionizações pertence à mesma trajetória, você consegue fazer a integral da carga dentro dessa trajetória. E quando você faz um gráfico do momento medido pela curvatura da trajetória, pelo total de carga produzida ao longo dessa trajetória, faz um plot de um pelo outro, você consegue diferenciar cada uma das partículas que é produzida nessa colisão. Ontem, no Convite à Física, teve uma apresentação muito interessante de como, através do número de partículas de cada um desses tipos, você consegue fazer correções e inferir modelos relacionados ao modelo padrão. No entanto, essa câmara multifilar tem um problema. Quando o elétron se aproxima do fio da câmara multifilar e produz aquela amplificação, uma série de íons são produzidos também. E os íons são muito lentos comparado com os elétrons. E faz com que eles fiquem lá no meio do caminho, atrapalhando a medida do próximo evento.
Por causa disso, a TPC do Alice ela funciona no modo janela. O que significa isso? Se T0 é o tempo onde a colisão ocorreu, o detetor ele é ligado 6,5 microsegundos depois. Ele mede por um tempo de aproximadamente 100 microsegundos e depois ele é desligado. E ele é desligado para que esses íons se dispersem, né? Ou seja, de todo esse tempo tem essa janela, e essa janela onde o detetor não está medindo. Além disso, esses íons eles podem ser, por exemplo, íons de carbono, íons de oxigênio, etc., que vão se depositar na superfície do fio. E eles vão promover uma polimerização no fio. Isso aqui gera uma carga espúria naqueles fios, etc. Então, esse detetor, apesar de produzir esses resultados tão impressionantes, ele tem algumas limitações. É por isso que agora o que está sendo desenvolvido é um novo sistema de detecção, né, para substituir as câmaras multifilares. Uma das propostas é o Gaseous Electron Multiplier. Então, ao invés dos elétrons serem guiados para os fios, eles são, na verdade, guiados agora para uma placa perfurada como essa daqui, né? Então, quando o elétron ele é atraído e ele vai para uma região dessa placa perfurada, ela é composta por um filme de cobre, numa folha de Kapton e embaixo aqui também outra folha de cobre. Então, você coloca uma diferença de potencial entre essas duas folhas de cobre, produz aqui dentro do buraco um campo elétrico muito intenso, e quando o elétron entra aqui dentro, ele produz o avalanche só aqui dentro, né? Mas esses elétrons que são produzidos no avalanche, eles são guiados para o cátodo que vai fazer a medida bidimensional aqui, num plano mais baixo. Assim você faz com que os íons que são produzidos nesse processo fiquem aqui em cima, enquanto você está medindo os elétrons ali embaixo. Aqui, tomara que funcione. Vamos ver. É uma simulação desse avalanche ocorrendo. Então, os elétrons eles são azuis, e nesse momento, onde os elétrons desapareceram, muda a escala temporal, né? Os elétrons eles se movem muito rapidamente comparado com os íons. E o que acontece é que os íons depois eles ficam aqui, ó. Eles não vão perturbar a medida lá embaixo do elétron, né? Eu vou voltar a esse assunto aqui mais para frente, né, onde esses íons se acumulam aqui na borda dos orifícios. Então, o que acontece? Ao substituir a câmara multifilar por esses Gaseous Electron Multiplier, o que se espera é que os dados do Alice passem de uma condição como essa para uma condição como essa, né? Esse aqui é um espectro de elétrons inclusivos na situação atual, né? E esse aqui é na situação com os novos Gaseous Electron Multiplier, mais um upgrade do ITS, que é um outro detetor. Então, o que acontece? Aqui são todos os elétrons que são medidos pela Time Projection Chamber, e quando você vê um pico como esse daqui, por exemplo, é porque aquele elétron foi produzido no decaimento de uma determinada partícula específica. Então, o que você procura são picos como esse daqui. E aqui, ó, por exemplo, você tem um piquinho muito mal definido, que é muito melhor definido aqui, porque a estatística é muito melhor. Nesse caso, você consegue fazer a medida ao longo do tempo inteiro. Você não precisa medir num sistema de janela de tempo. Então, agora entra o que o EPIC, que é o laboratório ao qual eu pertenço, pode contribuir com esses novos sistemas de detecção, né? Uma das propostas é um experimento que eu estou propondo, que é justamente medir quais são as regiões que são mais sensíveis ou mais propensas a produzir aqueles íons que ficam tampando o buraco, né? O buraco daquela placa perfurada. Apesar dos íons eles não atrapalharem mais a medida lá embaixo, eles atrapalham na amplificação aqui em cima, né? Então, para isso, eu estou propondo usar um feixe de prótons para medir qual que é a região que é mais propensa a gerar os íons que ficam aprisionados nessa região. A gente também trabalha com simulações computacionais, que é justamente para produzir inputs para tentar mitigar ou reduzir a produção desse acúmulo de íons perto dos orifícios, né? Aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma colaboração com a Universidade de Nottingham, que é justamente para mudar a geometria da borda desses furos, justamente para conseguir fazer com que essa nuvem iônica se disperse mais rapidamente.
Além disso, tem muito trabalho no grupo relacionado à aplicação desses detetores em física aplicada, né? Aqui, por exemplo, tem um conjunto de moedas que foi iluminado com um tubo de raio-x, e aqui a imagem de raio-x medida com um detetor do tipo Gaseous Electron Multiplier, né? Aqui aqui já é uma imagem de transmissão, também de raio-x desse morcego, e é possível ver que a resolução é muito boa aqui nesse caso, porque você consegue ver, por exemplo, os dedinhos aqui do morcego. Outra colaboração interessante que nós estamos fazendo com o IPEM é justamente para produzir detetores do tipo GEM sensíveis a nêutrons. Os nêutrons eles não produzem ionização no gás quando eles atravessam um detetor. Então, o que se propõe é que a gente coloque uma camada conversora aqui, né? Basicamente, ela é uma camada composta de boro. Então, quando o nêutron vem, ele reage com o boro e uma partícula alfa ou um lítio-7 se dirige para dentro do detetor. E pelo fato dessas duas partículas serem carregadas, são elas que você mede. Então, por exemplo, essa aqui é uma simulação feita com GEANT 4, do que se espera de sinal nesse detetor, e aqui é o que realmente se mede, né? Esse detetor ele é importante porque aqui tem o detetor que se usa correntemente nessas medidas, né? É um detetor a gás também, o gás que se usa ali é hélio 3. Então, o nêutron vai lá, reage com hélio 3 e produz uma partícula carregada, e essa é mensurável. No entanto, essa medida é uma medida de contagens, não é uma medida de imagem. A vantagem desse detetor GEM com essa camada de conversão é justamente não depender do hélio 3, que não é mais disponível, e poder produzir imagens com nêutrons. Além disso, também tem o desenvolvimento do chip Sampa pelo professor Marco Bregante, né, que é justamente o chip que vai fazer a coleção dos dados dos GEMs que estão sendo instalados na TPC do Alice atualmente. Então, como conclusão, os detetores de radiação por ionização em gás foram de grande importância no desenvolvimento da física nuclear. Eles ainda são bastante importantes e eles têm muitas aplicações da física nuclear, né? Tanto aplicações com nêutrons, com raio-x, etc. Eles têm capacidade de produzir imagens e eles têm um custo bastante baixo comparado com as opções de silício, por exemplo. Então, é isso que eu tinha para apresentar. Então, a gente abre aqui para as perguntas. Tiago, eu tenho uma pergunta aqui. Quando você faz usa a simulação e você tem um resultado experimental, tem, por exemplo, uma diferença que é esperado entre simulação e experimento, mas quando você tem uma certa discrepância, um pico mais alto, um pico mais baixo, vocês também procuram saber por que isso, ou o que é que está na simulação que pode ter acrescentado esse fator? Você se refere a esse caso aqui, por exemplo? Isso. Então, essa é uma pergunta interessante, porque o que acontece é que a simulação do GEANT ela ajuda a explicar o medido experimentalmente, né? No caso de você ter obtido uma curva muito parecida, é justamente pelo fato de que você ativou a física correta no GEANT 4, né? Mas o que você consegue ver, por exemplo, é que essa contribuição aqui, ela vem das partículas alfas que entram na diagonal. Essa outra contribuição são das partículas alfa que entram perpendiculares. Aqui são dos lítios e aqui são de raio-x e gama. Então, na verdade, o que acontece é que quando você vai fazendo e vai ligando os módulos de simulação no GEANT, você vai conseguindo explicar melhor o espectro experimental, né? Então, o que pode eventualmente acontecer é que alguma determinada física não foi ligada na simulação e aí alguma parte do espectro não foi explicada. Mas veja que aqui é uma combinação entre diversos softwares, né? Aqui você tem o GEANT 4 fazendo essa simulação do nêutron, depois você tem um outro software que faz a simulação do detetor. Então, é uma coisa que não é trivial de responder. Quando você vê uma coisa que você não consegue explicar pela simulação, é claro que você vai atrás, né? É justamente o que faz parte da pesquisa, mas é uma coisa que justamente você acaba ajustando os softwares, incluindo física, incluindo modelos, que é justamente para tentar explicar a performance do detetor.
Oi, Tiago, obrigado pela explicação, bem interessante. Eu entendo que vocês estão construindo detetores aqui, está correto isso? Está correto. E, apesar das energias estratosféricas que rolam no LHC, você consegue testar esses detetores com as máquinas modestas que a gente tem aqui no Instituto? Então, exatamente, esse é uma parte da pesquisa que eu estou propondo, né? É claro que quando você tem, no caso do LHC, você tem todas aquelas partículas com energias muito altas passando pelo gás e produzindo ionização. Mas, no fundo, o detetor, no caso o detetor do tipo GEM, ele é sensível à ionização. Qual é a fonte de ionização? Ela não é realmente importante se você estiver medindo as performances do detetor, né? É claro que você vai usar o detetor para medir depois a radiação e vai tirar conclusões sobre ela. Mas, para você testar o detetor, não importa de onde vem essa ionização, né? E no caso dos experimentos que eu estou propondo, essas ionizações seriam produzidas com feixe de prótons, justamente para tirar proveito do pico de Bragg. Então, aqui, esse gráfico, eu plotei ele deitado, que é para ficar no sentido do detetor aqui. Mas aqui é a energia de um próton nesse eixo, e aqui é o número de ionizações provocadas por esse próton numa mistura de argônio com CO2, que é típica desse tipo de detetor, né? Então, o que acontece? O pico do número de ionizações é aqui, bem no finalzinho do range do próton, né? Então, pelo fato de eu ter essa distribuição de carga do próton, me faz tirar conclusões a respeito da performance da avalanche aqui, se eu posicionar o pico de Bragg nessa região aqui, né? Então, é claro que eu não vou tirar nenhuma conclusão a respeito da mesma radiação que é produzida lá. Mas o meu interesse aqui é desenvolver o detetor, né? Então, tirando proveito dos perfis de ionização que são possíveis, tanto nos aceleradores que estão disponíveis aqui, quanto nas fontes de raio-x que são disponíveis aqui, é possível se estudar como aprimorar o detetor para que ele funcione melhor lá no CERN. Mais alguma pergunta? Então, vamos agradecer novamente. Obrigado. Muito obrigado.